Os fatos desta história iniciaram com as ações atípicas dos protagonistas. Aralene Halban, recém-renascida, horrorizou-se com a bebida oferecida. Seu amigo de cabelos claros insistia que o remédio fosse tomado. Seu nome era Pechen Alamand, o príncipe herdeiro apaixonado pela heroína. A jovem não resistia às ações desagradáveis de seu amigo. Então, as persuasões dele e as recusas dela resultavam em derrota. O cuidado infantil era inadequado, nem sempre ajudando Aral a se sentir bem. A garota não ousava se opor, pois era impossível se livrar do amigo insistente. Com suas conexões, o garoto treinou médicos para a saúde da jovem. Todos apoiavam a filha do duque a ficar mais forte com o treino. Pechen, obcecado pela saúde de Aralene desde o encontro, não a deixou escapar. Quase todo dia, a garota treinava para fortalecer seu corpo e sua resistência. Aral sentiu-se prestes a desmaiar várias vezes, mas isso nunca ocorreu. A heroína tinha a saúde tão frágil que mal podia andar muito tempo. Mas o príncipe não desesperava, pois faria sua amiga a mais forte. Em sua vida passada, Aral foi uma musicista famosa que tocava violino. Mas jovem, a garota foi atropelada por um carro e sua vida foi cruelmente ceifada. Assim a heroína renasceu, uma menina que mal conseguia respirar. Foi somente graças aos seus romances que a garota percebeu em qual deles ela havia entrado. A senhorita, herdeira única da família Halban, estava prestes a morrer. A garota tinha tonturas e desmaiava até mesmo com uma curta caminhada. A heroína não tinha como corrigir o fato de possuir um corpo tão fraco. A filha do duque não percebeu imediatamente que sua vida na propriedade não era tão fabulosa quanto gostaria. As criadas desprezavam a menina sem conhecer sua mãe. O duque, sem dizer nada, levou a criança para casa, entregando-a ao mordomo para ser criada. Mas Aral estava fadada a perecer antes do fim da década, levando a verdade para o túmulo. A heroína horrorizou-se ao saber que só lhe restavam poucos anos de vida. Mas para mudar seu destino, Aralene precisava de saúde. Mas as tentativas dela falhavam, a doença a levava para a cama. Ela estava perdida, memórias de sua vida passada a atingiram. A única pessoa a cuidar dela sempre foi Mehen Leborgin. Devido à sua rigidez, criadas evitavam se comunicar com ele. Mehen quase nunca sorria, mas tentava dar uma vida boa a Aralene. A heroína não se acostumou de imediato com o mordomo que raramente a visitava. Em sua presença, a garota sentia que ouvia um relatório constante. Leborgin geria a propriedade Halban muito melhor. Por seu estilo recluso, muitos o viam antissocial e ameaçador. Mas a jovem já notara que Mehen estava tão absorto no trabalho que não descansava. A Aralene de agora era diferente, pois desconhecia o comportamento inicial da filha do duque. Mas a heroína nem tentou ser outra pessoa, já que morreria em breve de qualquer maneira. O mordomo logo notou que a filha do duque agia de forma um pouco diferente, mas jamais ousaria questionar a garotinha, pois ela não podia se alterar. O homem preocupava-se que a jovem se trancasse no quarto e nunca mais saísse. Se antes ele se preocupava com seus passeios, agora a causa do estresse era inversa. Aralene não queria gozar da vida, então nada fazia. A decisão da garota preocuparia a todos, mas poucos notaram. Mehen, com pouco contato com a jovem, logo chamou seus assistentes. O homem ia pessoalmente entender a mudança no comportamento da filha do duque. Leborgin não sabia criar filhos, só financiava uma boa vida para ela. Ele contratou os melhores para cuidar da pequena senhora. Mehen só confiava nesses assistentes. Ele testou suas habilidades. Quem passava mais tempo com Aralene era a criada Reina, que foi a primeira a se preocupar. O mordomo Irne também percebeu que a jovem parara de sorrir. Com esses dados, Leborgin não compreendia o que ocorrera com a filha do duque. Mesmo os assistentes dela estavam confusos com as mudanças. O mordomo não podia ignorar o erro com sua protegida. Mas Reina sabia que tudo mudaria, pois Aralene tinha uma reunião importante esperando por ela. A garota visitaria o Palácio Imperial para brincar com os filhos dos aristocratas. A heroína não gostava do evento social, mas não achou razão para recusar.
Este mundo diferia do dela, baseado em engenharia mágica avançada. A senhorita tinha algo para admirar no palácio bem decorado do próprio imperador. O que entristecia Halban era o esforço em seu corpo fraco pela viagem. Contudo, a garota não exporia suas fraquezas a ninguém, pois via todos ao seu redor como inimigos. Antes, nenhuma criança queria se comunicar com a senhora de origem ignorada. Mesmo agora, ninguém notou a chegada da garota por seu status incerto. A heroína, contudo, sabia que os belos gênios eram Ciel e Noelle Sparrow, e que o rapaz quieto era Harold Mulvey, que sempre acompanhava seus amigos. Cada um deles tinha seu próprio destino, de mulherengo a um mestre de espada insano. Mas a dama não se interessava pelo triângulo amoroso entre eles. Aralene não se acostumou a saber o futuro dos filhos dos aristocratas presentes. Ela desejava voltar à sua vida pacata na mansão Halban. Isto porque, mesmo jovens, as crianças já tinham noção clara de estatuto. Todos gravitavam ao redor do príncipe herdeiro, a estrela da sociedade. Nem Aralene esperava tal saúde e beleza no filho do imperador. Não era sem motivo que Petchen atraía a atenção dos que o rodeavam, por ser o mais brilhante entre as crianças. Ele sempre decidia o que seus amigos jogariam no próximo encontro. Mas a dama, mal andando, perdia todos os jogos ativos. Ela não entendia a energia e saúde das outras crianças. Os rapazes logo deixaram Aralene em solidão, o que não a surpreendeu. Aralene sentiu que sua presença não importava nos encontros. Assim, a dama não se entristeceu por ser deixada só novamente. Na sua infância, a jovem era nomeada uma nobre aristocrata da família Halban, mas até as criadas da propriedade a viam como supérflua. Então, ninguém notou que a garota agia diferente por ser renascida. A heroína sonhava ter uma família amorosa, mas nesta vida ficou só. Então, ela não esperava nada de bom de crianças que imitavam seus pais arrogantes. Aralene, de novo, era uma filha única, sem amigos. Só a criada por dever vigiava a rapariga, sem a deixar totalmente só. Mas a própria heroína não queria essa companhia, pois era muito mais fácil para ela andar sem pessoas por perto. Por mais que a assistente insistisse, seus argumentos eram inúteis. A garota supunha que sua antecessora mal acompanhava as outras crianças. Mas a nova Aralene não queria abusar do seu próprio corpo só para não ser uma excluída no grupo. Por isso, a rapariga ficou à sombra de uma árvore no jardim imperial, apenas para não se esgotar. Mesmo em sua vida passada, a heroína só sentia a beleza da vida a sós com a natureza. Mas desta vez, a solidão não perdurou, pois a menina viu um rabo a mexer. Um gatinho branco saiu dos arbustos majestosamente, pedindo à jovem para brincar. Aralene sempre amou animais, por isso não ignorou o pedido fofo do peludo. Mas o gatinho estava tão ansioso por brincar que fugiu logo da rapariga. Isso deixou a jovem um pouco chateada, pois desejava ter ficado com o fofo animal. Mas o destino quis o contrário, e a heroína encontrou o príncipe. Antes, como os outros, o rapaz não reparou na filha do duque, por isso não a reconheceu. A menina logo percebeu que sua paz no palácio do imperador havia terminado. Aralene tentou arranjar desculpa para estar sozinha no jardim. Mas o príncipe insistia em convidar a menina para brincar com os filhos dos aristocratas. A filha do duque ficava mais pálida a cada momento por causa do estresse, pois não queria falar com o rapaz. Ela admitiu que não podia brincar com as crianças por desmaiar rápido. Petchen interessou-se mais pela jovem, que nem corria bem. Por mais que Aralene tentasse ficar sozinha, as suas ações só atraíam mais o príncipe. A menina já se tinha arrependido várias vezes por não ter fugido logo quando teve a oportunidade. O príncipe herdeiro foi tão insistente que exigiu prova da saúde da jovem. A heroína percebeu tarde que teria de desmaiar para ser deixada em paz. Então, sob o olhar curioso de Petchen, Halban correu para as árvores. A jovem lembrava-se que levaria apenas segundos para perder a consciência, mas para o príncipe, que a tinha por mentirosa, o seu estado frágil foi uma surpresa. Alamende mal a segurou, Aralene, com horror nos olhos, caiu inconsciente em seus braços. Coincidentemente, foi nesse instante que a criada procurou a jovem desaparecida.
A assistente mal conseguiu conter um grito de pânico ao ver Aralene Halban inconsciente. Mas a heroína em si já não ouvia nada, pois havia caído num sono profundo e inconsciente. Horas depois, o administrador da propriedade soube de tudo. Pareceu-lhe que uma reunião infantil seria segura, mesmo para sua pupila. Mas no fim de contas, Aralene não recuperou a consciência nem mesmo depois de voltar para a sua cama favorita em casa. Mas o que mais inquietava Le Bourdin era a reação dos assistentes da propriedade Halban. Por alguma razão, todos culparam a família imperial pelo ocorrido com a jovem senhora. Então Mehen novamente teve de chamar as amas da menina para resolver a situação. Rena a fez recobrar os sentidos, mas não obteve respostas claras do ocorrido. Em vez disso, a menina, ao acordar, fechou-se em si mesma, trancando-se no quarto. Nesse momento, o príncipe enfrentava problemas no Palácio Imperial. O rapaz já se sentia culpado quando a mãe o chamou para conversar. Ela alertou o filho. Toda ação tem suas consequências. Contudo, o garoto não esperava que a imperatriz o privasse dos doces até obter o perdão de Aralene. Essa punição foi um forte golpe na honra de um menino que sempre fez tudo perfeitamente. De manhã, quando Aralene melhorou, ela tomou o café da manhã ao ar livre. A menina esperava que sua condição afastasse a maioria das pessoas. A heroína horrorizou-se com sua fraca resistência nesta vida. Embora a jovem esperasse desmaiar, não imaginava que aconteceria tão rápido. Na sua vida passada, ela não tinha problemas de saúde, então foi difícil aceitar. Mesmo assim, a jovem não conseguia desfrutar da sua solidão por causa das criadas. Elas, por coincidência, sussurravam coisas maldosas sobre a filha do duque sob sua varanda. As assistentes a cobriram de palavras venenosas, impedindo o gestor de ter paz. Mas apesar do esforço das garotas, a heroína ignorava suas palavras cruéis. Mesmo em sua vida passada, ela encontrava coisas assim, devido ao ódio por seu talento. Sempre que a jovem pensava ter amigos, eles se afastavam dela por inveja. Então, o único importante para ela era sua música e mãe. Aralene não se surpreendeu nem um pouco pelo facto de esta vida não ser diferente da anterior. A garotinha só queria encontrar alguém que se tornasse sua verdadeira família. Mehen trancou-se em seu escritório devido à sua grande preocupação com a filha do duque. Nunca antes Le Bourdin pensara que seria tão difícil educar uma criança sozinho. Ele estava arrasado com a lembrança do olhar vazio da menina que sorria a todos. Então o administrador tentava descobrir onde errou na educação da menina. Quando a jovem o cumprimentava, ele desviava o olhar envergonhado. Parecia-lhe que a função do guardião era só ter contato breve com a sua protegida. Mas Mehen agora percebeu que privara a garota de sua família, o mais importante para ela. O que mais irritava o administrador era o duque não atender às suas chamadas, e nem mesmo seu assistente, Dylan, podia ajudar a resolver. Ele queria que seu pai participasse da vida da filha ao menos uma vez. Só Dylan sugeriu a Mehen que, para a jovem, ele era bem mais importante que o duque incompreensível. Afinal, a menina sempre ansiava por amor e reconhecimento da única pessoa próxima a ela. Mas Le Bourdin estava cego por seu desejo de dar à bebê uma vida rica e luxuosa. Contudo, seus pensamentos foram interrompidos por uma criada, anunciando o príncipe. Isso espantou o mordomo, pois nenhum imperial os visitara antes. Porém, logo viu que o garoto viera para pedir desculpas. Peshen sentia culpa pelo ocorrido com Aralene. O príncipe quis pedir desculpas pessoalmente à menina para saber se estava bem. Mehen não podia permitir o encontro, pois a jovem estava trancada no quarto. O rapaz não perdeu a compostura e abriu o baú no qual a sua mãe lhe tinha dado vários objetos de valor. Le Bourdin nem piscou, apesar da riqueza de tudo que foi apresentado na mesa. O assistente do príncipe, Green, percebeu que não seria fácil. Afinal, o homem austero tentava ao máximo conter a raiva para não explodir no menino. Então o mordomo imperial até se alegrou por vê-los partir. Contudo, seu protegido não desistiria tão fácil, pois desejava ver Aralene. Green logo viu que o príncipe tramava algo, claramente visível em seu rosto. Peshen, no final, pediu a seu assistente que distraísse Mehen até conseguir falar com a moça.
O mordomo mal teve tempo de reagir antes que o garoto sumisse na esquina, então Green precisou cumprir o pedido do mestre. Por mais assustado que estivesse o assistente, ele ficou com Mayhem. Petchen então buscou a garota pelos corredores da propriedade. Surpreso, notou que em todo o tempo ninguém foi encontrado nos corredores. Mas em sua casa, as pessoas estavam sempre ativas e a vida imperial em seu auge, enquanto este lugar parecia repelir a todos com seu vazio e frieza. Por mais incômodo que fosse ao príncipe, ele insistia em seu desejo de achar Aralene. Na verdade, o rapaz não queria mal à filha do duque. Ele simplesmente duvidou de suas palavras, e isso o levou a uma situação que agora queria evitar a todo custo, porque não gostava do mal. Então, o pesar de seus atos impeliu o garoto a pedir desculpas. De repente, ele viu uma porta semi-aberta, por onde uma luz tênue vazava no corredor. Sem outra opção, Petchen se aproximou com curiosidade. Quase de imediato, o garoto notou que o local não era um quarto comum de criada. A luz lá dentro o cegou por um instante com sua intensidade. Mas o que mais surpreendeu o príncipe foi o agradável e sutil aroma floral do local. Acontece que, por mero acaso, o herdeiro encontrou o quarto onde a dama morava. Aralene não esperava visitas, então estava natural e relaxada. O garoto prendeu a respiração ao ver os olhos rosa e cabelos dourados da dama. A garota, por sua vez, manteve a calma, mesmo sem querer ver o intruso. O coração de Petchen acelerou de surpresa, apesar de tentar se acalmar. Halban primeiro perguntou como o garoto chegara ao quarto dela. Alamand se surpreendeu ao ficar nervoso por algo tão simples. O príncipe mal pôde pedir desculpas por tê-la deixado assim, mas a heroína não se importava com o que ele sentia, pois ainda queria partir. A dama não se agradou nem um pouco do pedido de desculpas pessoal do garoto. A garota declarou mal-humorada que fugira só para desmaiar, e a culpa era dela. A heroína adivinhou a visita secreta do príncipe e prometeu que não contaria a ninguém. Petchen, pela primeira vez, ficou sem palavras na frente de alguém, o que o envergonhou. O que mais surpreendeu o garoto foi que alguém se atreveu a expulsá-lo do quarto. Durante toda a sua vida, o herdeiro do trono só encontrou respeito e admiração. Ele ignorava que as criadas observavam a interação com a dama o tempo todo. Elas estavam preocupadas com o rumo da conversa, porque a dama era bastante antissocial. Mas uma das assistentes ainda dava o remédio à garota a cada hora. O que a impedia era o mordomo sombrio à porta do quarto da dama. Vendo a expressão de Mayhem, uma das criadas sugeriu atrasar um pouco a entrega do remédio. Mas Une não podia, pois a senhorita devia tomar o elixir na hora exata. Mesmo o fiel assistente temia a postura ameaçadora do cavalheiro, que permanecia imóvel à porta. Nenhum servo ousava questioná-lo sobre o ocorrido, por medo da ira do mordomo. Le Bourguin não compreendia como deveria tratar a filha do duque. Assumiu a responsabilidade pela menina e agora queria mostrar afeto. Aralene fingiu bem que nada lhe tinha acontecido, mas a mentira foi logo desmascarada pelo mordomo astuto, assustando um pouco a menina. O homem entendia perfeitamente que não deveria ter interrogado a jovem e doente garota. Em vez disso, ela deveria ser tratada com carinho e afeição. Contudo, Mayhem se sentia ansioso ao tentar falar carinhosamente com uma dama sempre só. Halban já se acostumara a ser apenas a protegida de Le Bourguin. Ela não esperava nada dele, além de relatórios de trabalho. Mayhem havia perdido há muito a chance de se aproximar da garotinha em seus pensamentos. Então, nada podia fazer contra o olhar da filha do duque, que aceitara a morte. Essa circunstância feriu tanto o assistente que ele percebeu seus erros tarde demais. Mas como antes, ele ainda não ousava dar o primeiro passo para se aproximar da menina. Assim, a heroína foi mais uma vez deixada sozinha, algo a que já estava acostumada. Mayhem não conseguia esquecer o olhar vazio da menina, mas embora o mordomo não quisesse, aquela expressão já estava no rosto da criança. Como de costume, Aralene tomou o remédio prolongando sua vida. Isso evitava ataques que a senhorita sofria por seu corpo fraco. Mas não foi Une quem trouxe o remédio, deixando a senhorita desconfiada. Era a assistente que sussurrava pelas costas da jovem senhorita. Por essa razão, a heroína não desejava se comunicar com essa criada.
Ela demonstrou isso com toda a sua postura, virando-se para a parede. No Palácio Imperial, Green era forçado a se preocupar com o jovem mestre. O rapaz, já apaixonado por Aralene, pendurou um retrato dela em seu quarto. Ele não entendia por que a garota era fraca e o preocupava. Após o último encontro do príncipe com a filha do duque, Green sempre a mencionava. Petchen Alamand só falava da menina, que o chocou profundamente com sua conduta. O mordomo apoiava a criança ao máximo, pois era seu dever. Mas ele não podia agir diante da ausência dela no encontro dos filhos dos aristocratas. O herdeiro culpou o assistente por tudo, o que o deixou ainda mais determinado a renunciar. A criança repreendeu Green, apesar de ele sempre o apoiar. De tão mau humor, Petchen Alamand não aceitava argumentos lógicos. A imagem de Aralene como um gatinho não saía da cabeça do herdeiro. O garoto entristeceu-se ao crer que jamais veria a bebê. Isso fazia Green temer cada ação do senhor, de gênio forte. E naquele instante, a criança teve uma ideia genial sobre Aralene Halban. O jovem príncipe resolveu visitar a propriedade do Duque Halban naquele exato instante. Mesmo sem um aviso prévio, o príncipe exigiu ser-lhe permitido entrar. Green buscou negociar com os guardas para evitar problemas ao palácio, enquanto Petchen Alamand, cada vez mais insensato, ignorava decência e etiqueta. Por mais que o mordomo suplicasse ao mestre para evitar problemas, era inútil. O herdeiro invadiu descaradamente a propriedade alheia para encontrar Aralene Halban. Porém, ele tinha dificuldade em achar o quarto certo nos corredores sinuosos. Mas o príncipe logo percebeu que as criadas falavam de algo não muito bom. Descobriu-se que as assistentes se aproveitavam da solidão da jovem e zombavam dela. Até Green sentiu nojo das palavras venenosas contra a garota que cuidavam. Petchen Alamand percebeu prontamente que precisava escutar até o fim para compreender aquela conversa, e as criadas estavam tão imersas que sequer notaram a presença de alguém. As assistentes se alegravam que Aralene logo morreria. Ao ouvir isso, o príncipe não se conteve, atraindo a atenção delas. O mordomo ficou tão furioso quanto seu mestre com as criadas. As assistentes caíram de joelhos, implorando perdão e a vida perante Sua Alteza. Nunca lhes ocorreu que o herdeiro um dia ouviria suas conversas. Petchen não perdoaria as moças que riam abertamente da filha do duque. Nos rostos delas, ele viu uma raiva imensa, direcionada a Aralene. Pela primeira vez na vida, Petchen sentiu o sangue fervendo nas veias de tanta raiva. Com a confusão, as criadas logo foram cercadas pelos servos, que não sabiam o que fazer. Assim, Mehen logo veio, preocupado com a presença do príncipe na propriedade. Leborgin não entendia por que o filho do imperador repreendia as criadas. As assistentes viram que sua vida de criadas acabaria ali. Só Aralene poderia salvá-las, se perdoasse suas criadas. Então as astutas moças correram à senhora, pedindo seu apoio. Mas Petchen não as deixaria escapar tão fácil, elas passaram dos limites. Mehen ignorava quem espalhava boatos sobre a jovem dama na propriedade. Mas Aralene não se surpreendeu, pois já havia escutado tais palavras. Surpreendeu os próximos da menina que ela já tivesse enfrentado a raiva diversas vezes. A filha do duque acatou isso calmamente, pois as criadas estavam certas. Não importava o quanto Uni tentasse convencer a garotinha do contrário, era tudo inútil para a jovem dama. Leborgin silenciou as conversas tolas com uma palavra, forçando as criadas a calarem-se. Enquanto as assistentes observavam as criadas confusas, Mehen teve uma ideia. Com raiva controlada, ordenou que as assistentes fossem presas até ele mesmo resolver. Assim que os criados se dispersaram, Petchen correu alegremente até a filha do duque. A heroína não esperava achar o homem irritante tão rápido. Ela suspirou tristemente com a energia contagiante da criança. O próprio menino admitiu que decidiu visitar a garota que não foi à reunião. Aralene não entendia o que ela e o príncipe tinham em comum. No entanto, por educação, a jovem dama agradeceu a Petchen por protegê-la, embora a criança não devesse defendê-la, pois arriscaria seu status ao fazê-lo. A heroína estava tão fraca que o rosto do príncipe embaçava. A filha do duque de Halban mostrava-se debilitada pelo rosto e lábios pálidos.
Então, a jovem dama tentou não estender a conversa para não se sentir pior. Diferente do príncipe, ela só queria o silêncio, sem se comunicar. Com Uni, a jovem voltou contente ao seu quarto sozinha. Os contornos dos móveis e paredes giravam nos olhos da menina. A assistente não notou de imediato a menina tão doente a ponto de desmaiar. Aralene mais uma vez caiu inconsciente e não foi culpa de Petchen. Mehen então ignorava o ocorrido com sua protegida. Leborguin não sabia em quem mais descarregar a raiva pelo incidente de hoje. Foi a primeira vez que se encontrou numa situação sem saída, pois sempre achava uma solução. Mas ele não via lógica ou sentido na conduta de Aralene ultimamente. Por toda a vida, Mehen cuidou dela, mas acabou que não foi o suficiente. Mas um assistente interrompeu Leborguin com notícias perturbadoras. O gerente não estava pronto para ouvir o problema, pois nem sequer teve tempo de comer. Mas a notícia de Dylan não podia esperar. A filha do Duque desmaiara. O incidente recente pesou muito no coração de Mehen, já à beira do pânico. Uni tentou ajudar a jovem, mas sua qualificação médica era insuficiente. Ela viu os sintomas do ataque claramente na jovem dama, algo que não devia ocorrer. Ao invadir o quarto da jovem dama, ela piorou por falta de tratamento. A moça, aos prantos, disse que nem ela mesma compreendia o que ocorria com a garotinha. O que mais irritou Leborguin foi ter de esperar o médico-chefe. Ele lembrou que, pela pressão do trabalho, não checou a medicação da jovem dama. Uni tinha certeza de que outra criada havia levado a poção de Aralene a tempo. Só agora a criada duvidava da assistente ter feito bem o trabalho. Enquanto os adultos tentavam ajudar a menina, a heroína, delirando, chamava pela mãe. Nesse estado, ela relembrou sua vida pregressa, próxima aos instrumentos. A garota apenas estudava música para realizar o sonho da mãe. Esta mulher, fracassada na carreira, projetou na filha seus desejos frustrados. Mas naquele dia, a heroína não conseguiu erguer o arco para tocar a melodia. Para ela só importava a mãe, que só ligava para a carreira da filha, não para sua sorte. A garota não via o rosto da mulher cujo amor tentou ganhar desde criança. O pânico tomou o corpo da jovem dama, sufocando-a e apertando dolorosamente seu coração inútil. O que a heroína desejava era o amor da mãe, que parecia se afastar cada vez mais. Quando a menina se recusou a tocar violino, todo o seu mundo ilusório foi destruído num instante. A mãe virou as costas à filha, o que a impediu de realizar o seu sonho do passado. Assim, a heroína viu-se novamente em completa solidão, na escuridão total, o que de fato a aterrorizava profundamente. Ao acordar, Aralene sentiu uma presença quente ao seu lado. Isso permitiu que a garota caísse em sono profundo, calmo e sereno por um tempo. Mehen permaneceu zelando a condição de sua senhora até o fim, sem suspeitar do seu tormento moral. O homem ficou sem jeito, pois ao ajudá-la, pegou a mão da garotinha, que adormeceu. Leborguin quis saber o que a menina sentia ao procurar sua mãe tão desesperadamente. Ele conseguiu escutar muitas vezes a jovem dama chamar um homem que ela jamais tinha visto. A garota acordou apenas na manhã seguinte, sem se lembrar do ocorrido. Ela despertou de um sonho perturbador, tentando esquecer seu passado desagradável. Mas Aralene não esperava ver Mehen ao lado de sua cama ao acordar. Meio adormecida, a garota chamou-o de mãe, de tanto que precisava. A heroína logo percebeu o engano, e um silêncio constrangedor pairou entre eles. Ele foi interrompido pelo gerente que se preocupava com a protegida. Contudo, a jovem dama, ainda não totalmente recuperada do sono, chamou o homem de mãe. Ela virou o rosto, com lágrimas nos olhos, perturbada pela ausência de sua mãe. Assim, Leborguin consolou a menina, embora ele não tivesse culpa. Desde que o mestre trouxe a filha para a propriedade, tudo mudou na vida de Mehen. Os olhares invejosos das assistentes logo focaram na menina. Ninguém ligava para seu estado, mas sim para quem seria a mãe da criança. Mas a pedra mágica de Halban confirmou o sangue da menina como o do grão-duque. Contudo, ninguém cria que homem tão severo se apaixonasse por mulher. Mehen sempre temeu que a garota um dia perguntasse sobre os pais.
Ele preparou uma pilha de papéis para essa situação, mas nenhum foi útil. Então Leborguin aceitou que nem toda criança se interessa pelos parentes. Mas as lágrimas da menina revelavam que ela guardava tudo para si. E agora, Aralene não aceitava a realidade sem pais. A heroína sentia vergonha de sua histeria, mas não controlava o choro. No fim, Mehen, suspirando, permitiu que a menina o chamasse de mãe, se quisesse. Isso chocou a jovem dama, certa de que Leborguin a odiava. Todo esse tempo, ela sentia que todos na propriedade queriam se livrar dela. Mas o gerente nem pensava em tal ato, do qual ele não falava. Ele afagou a cabeça de Aralene, que chorava, notando sua dificuldade. Pela primeira vez na vida, Mehen admitiu que ele mesmo cresceu como órfão, e por isso sabia tão pouco sobre amor. A heroína ouviu com interesse a história do homem que sempre manteve distância. Leborgin desculpou-se à jovem dama por inexperiência com crianças. Ele prometeu jamais se desfazer da garota por não se considerar bom. Essas palavras agradaram a heroína carente. Ela finalmente acalmou-se, achando alguém próximo que a apoiava. A filha do duque pediu a Mehen que a chamasse de mãe, se ele se arrependesse de verdade. Então Leborgin teve que aceitar um novo e estranho papel. Para o gerente, era essencial que a filha do duque estivesse feliz com ele. Então, ele se tornou a mãe de uma menina com um sorriso, mesmo sendo biologicamente inviável. Aralene viu surpresa aquele homem frio se revelar à sua frente. A heroína sabia que Leborgin não cedia aos caprichos infantis. Mas agora, pela primeira vez em muito tempo, a menina pôde sorrir com sinceridade. Logo, o médico chegou e a duquesa, inconsciente, teve sua condição melhorada. Leborgin supervisionou o tratamento, ainda preocupado com o ocorrido. Assim que Aralene adormeceu, Mehen começou a interrogar a criada sobre o remédio da jovem dama. Unitriste admitiu. A poção foi roubada. A jovem dama sem ela. Um dia, ela mandou outra criada dar o remédio e não conferiu. A garota foi encontrada morta logo depois, impossibilitando novas descobertas. A assistente ficou tão chocada com o que aconteceu que nem se preocupou com a causa da morte. Mas o gerente não cria que a garota pudesse ter se matado tão facilmente ali. Ele não compartilhou suas suspeitas com a já assustada Uni. A criada prometeu monitorar mais de perto a condição de sua senhora. Mas nem isso ajudou Mehen a conter sua raiva contra os traidores. Só após consultar o médico, o gerente se convenceu de que a jovem dama estava segura. A menina estabilizou-se rapidamente após um grave ataque da doença. Mas Mehen não via a melhora da criança como mérito seu, por nada ter feito. Ele só queria ficar perto dela para que não se sentisse só. A única preocupação do médico era que, com o tempo, o corpo da duquesa enfraquecia. Mas Leborgin não esperava que a condição de sua protegida não melhorasse. Os adultos apenas torciam para que a frágil filha do duque durasse o máximo. Para muitos era um milagre a criança ainda ser fisicamente ativa. A própria Aralene desconhecia a gravidade de sua doença incurável. Vendo a menina, Mehen lamentou o duque jamais surgir na propriedade. Então, no lugar do pai inútil, era o gerente, sem jeito para isso, quem tinha que agradar a jovem dama. Leborgin se apegou tanto à pequena que estava pronto para trocar sua própria vida pela dela. Mas isso era impossível. Então, o homem prometeu a si mesmo que agradaria mais a filha do duque. A garotinha sorria tão feliz como se nada de ruim tivesse acontecido em sua vida. Ela apertou a mão de Leborgin e ele repensou sua atitude para com ela. Ao mesmo tempo, uma reunião infantil ocorria no Palácio Imperial, mas Aralene estava ausente. Todos os jovens aristocratas estavam preocupados com o príncipe triste, que não queria brincar. O herdeiro entristeceu-se com a carta da propriedade Halban sobre o desmaio da filha do duque. Nesse humor, ninguém de status inferior ousava se aproximar do garoto. Os gêmeos, sendo amigos do príncipe, não temiam chamar sua atenção. Porém, nem mesmo para eles Petchen conseguiu sorrir. Não estava com ânimo para brincar. Mas os garotos não iriam desistir fácil quando o assunto era jogos. Finalmente, Petchen admitiu que um pensamento o inquietava, impedindo-o de relaxar.
Noel e Ciele sempre foram atormentados pela curiosidade, então não puderam deixar de querer saber mais informações. Quando souberam que o príncipe visitaria um doente, os gêmeos logo aprovaram. O pobre Green não teve tempo de reagir antes que a loucura e energia reacendessem em seu protegido. Assim, o príncipe encerrou a reunião das crianças para encontrar a doce Aralene. O assistente só pôde seguir o confiante cavalheiro. Os gêmeos mal sabiam que haviam convencido o filho do imperador a um plano ruim. Então Aralene, recém-recuperada, teve uma surpresa desagradável. Uma visita. Assim que a pequena menina abriu a porta, Petchen quase a derrubou com sua alegria, ávido por conversar. O garoto enérgico bombardeou a jovem dama com tantas perguntas que ela mal teve tempo de responder. A jovem dama preferia tranquilidade a outro encontro com o príncipe. Então a filha do duque informou que a criança deveria ir à reunião dos filhos dos aristocratas. Ela estava certa de que não veria estranhos na propriedade Halban em breve. Em resposta, o príncipe declarou-se preocupado com a condição da jovem dama, decidindo então verificá-la pessoalmente. A heroína ficou tensa, pois o herdeiro lhe dava atenção, enquanto as outras crianças eram deixadas de lado. Petchen, porém, não parecia perceber a importância de sua fala para os filhos dos aristocratas. Aralene só queria se livrar o mais rápido possível do conhecido irritante que estava violando seus limites. Mas o herdeiro insolente tinha planos de monitorar a condição da garota. A garotinha suspirou tristemente, já que não tinha intenção de se apegar a Petchen. Ela sabia que o interesse do garoto era passageiro, então não o impediu. Assim, a jovem dama teve que suportar a companhia do príncipe e responder às suas perguntas. A heroína achou divertido ver Petchen tentando se manter quieto em um lugar, assim como ela. Para sua própria surpresa, a menina sorriu aos esforços do pequeno enérgico. O atento Petchen, observando a filha do duque, não deixou isso escapar. A própria jovem dama não sabia explicar por que sentia emoções que nunca tinha demonstrado. Enquanto conversavam sobre vários assuntos, as crianças puderam passar um tempo em paz juntas. Mehen contatou Jaren Mubisk, o melhor cavaleiro do Duque Halban. O gerente esperava que seu mestre respondesse, mas não houve resposta. Jaren jurou por sua honra que transmitiria ao Duque as palavras de seu fiel assistente da propriedade. Mas Leborguin, irritado, xingou o pai de Aralene por negligenciar a filha. Então, o homem rapidamente encerrou a conversa, pois não queria proferir mais tolices a Jaren. Mehen formou uma equipe com os melhores para Aralene, e Uni cuidava da parte médica. Amber, a mais quieta, cozinhava refeições nutritivas à garota. Rena e Urn zelavam para que a jovem dama estudasse bem e fosse protegida. Se antes se comportavam com moderação, agora a heroína não conseguia evitá-los. A garotinha não entendia o que tinha acontecido com os assistentes, que passaram a dedicar mais tempo a ela. A heroína chegou a expulsar as pessoas com o pretexto de ler, mas nada disso funcionou. Os criados insistiam em levar a jovem dama para um passeio que ela não queria. Rena explicou que tinham reconsiderado os cuidados com a jovem dama. Porém, Lebordin chegou, pontualmente, e não deixou a criada completar sua fala. A jovem dama se alegrou ao ver o homem que a livrou dos criados. A garota chamava Mehen de mãe por gostar do acordo. Isso causou um leve alvoroço nos criados que não esperavam tal tratamento. Chegaram a considerar a possibilidade de que Leborguin fosse um parente da menina. Mas o gerente, com uma palavra, acabou com todos aqueles rumores inverídicos. O homem sempre agia honestamente, e as suspeitas dos criados o desagradavam. Com a raiva que Lebordin sentia, intimidou rapidamente seus assistentes. Uni tristemente admitiu que também queria se aproximar da jovem dama, como o gerente. Porém, Mehen não permitiu que os assessores importunassem a dama com conselhos. Toda a equipe sentiu vergonha e concordou que tinham passado dos limites. Leborguin não sabia como controlar essas pessoas, já que só podia confiar nelas para cuidar da filha do duque. Ele demitiu todos os criados com comportamento suspeito nos últimos dias. Tudo isso foi para a total segurança de Aralene, de saúde frágil. Assim, o gerente estava exausto naqueles dias, revisando a biografia de cada funcionário.
Mas Le Bourguin arranjou problemas por suas palavras desagradáveis ao duque, que prontamente respondeu. O duque declarou que, pela primeira vez, perdoaria seu brilhante assistente por usar palavras rudes. No dia seguinte, Petchen estava de bom humor, ciente da chegada de Aralene. Ele olhou impacientemente para a porta, o que os outros na reunião dos filhos dos aristocratas notaram. O garoto não deu atenção a outras jovens damas, pois esperava apenas pela filha do duque. A cada vez, ele pulava de alegria, mas logo percebia que não era Aralene. Ele só podia torcer para que a jovem realmente fosse à reunião. E no instante em que o garoto já não tinha esperanças, a heroína calmamente adentrou o salão principal. Petchen, como um cachorrinho devotado, correu alegremente até a garota que tanto esperava. A garotinha sinceramente não compreendia como foi parar nessa situação, sendo o centro das atenções. A jovem dama, como sempre, esperava ver as crianças de longe, em sua solidão. Mas Petchen, proativo, não deu chance à filha do duque, forçando-a a falar com ele. A jovem dama tentou até o fim inventar alguma desculpa para o garoto deixá-la em paz, mas o herdeiro parecia interpretar deliberadamente todas as palavras da senhorita como preocupação e elogios. Alimond, jovem e ingênuo, caiu nas provocações discretas da filha do duque, e Aralene tirou proveito do fato de ele aceitar provar diversos doces. Mesmo assim, a menina não conseguiu conversar calmamente com o príncipe. Vendo a conversa, os outros filhos dos aristocratas olharam com raiva para a filha do duque, de quem não gostavam. A atenção de Petchen, antes dividida entre amigos, fez a heroína notar sua popularidade. Este garoto alegre atraía a todos com sua postura e comportamento. A garota espantou-se com o quão diferente o príncipe era do herói clássico dos romances. Ela evitou se aproximar, pois não fazia parte da história dele. Mas a jovem dama achou difícil se afastar, pois o herdeiro era cativante. Então Petchen, constrangido, pediu à jovem que o chamasse pelo primeiro nome, não formalmente. O pedido foi tão contrário ao plano da heroína que ela congelou, surpresa. Aralene não podia tratar Sua Alteza mais intimamente, embora ele insistisse. Mais uma vez, a filha do duque não teve forças para recusar o garoto que tentava evitar. O rosto da criança se iluminou de alegria ao ter seu pedido atendido pela garotinha. No fim, só depois de várias horas a heroína conseguiu pedir permissão para voltar à propriedade Halban. Mas, ao se aproximar da saída, foi impedida pelos assistentes da imperatriz. Aralene estranhou a Zane querer vê-la pessoalmente agora. A beleza e graça dessa mulher, desde jovem, ainda hoje a destacavam. Por isso, ela conseguiu um casamento tão vantajoso com o futuro imperador. A garota estranhou encontrar tal figura influente sozinha. Mas a própria imperatriz, ao ver a filha do duque, a convidou para a mesa de jantar com um sorriso. Desde o início da conversa, a Zane agiu como se fosse normal para ela convidar crianças. Aralene ficou perplexa com o comportamento doce e sociável da dama que lembrava Petchen. O que mais incomodava a jovem dama é que ela tinha acabado de jantar com o príncipe herdeiro. Mas a Zane sorriu tão gentilmente que a filha do duque não conseguiu recusar. A garotinha mal sabia que a imperatriz sabia mais dela do que pensava. Desde que a madame começou a falar do passado, ela ficou imóvel, só ouvindo. Mas Aralene se interessou pelas palavras de que lembrava a mulher de alguém importante. A Zane não revelou seus segredos, pois não eram aceitos na alta sociedade. A heroína pouco sabia dela, pois raramente era citada na trama. Então a garota cautelosamente perguntou à madame o motivo do convite. Em resposta, a Zane sorriu e confessou curiosidade em ver a filha do duque. A mulher também queria se desculpar pelo comportamento do filho. Todas essas palavras e mais doces na mesa fizeram a jovem dama se sentir mal. Mas para a garotinha, a imperatriz parecia boa e interessada nela. Madame até questionou por que Aralene brincava pouco com os aristocratas. Ao ouvir a queixa sobre a sua saúde frágil, a mulher assentiu e permitiu o contato. A jovem gostou daquela inesperada proteção, que no futuro poderia ser útil. No entanto, na realidade, a garotinha só queria não participar mais das reuniões infantis.
Mas Azane não considerava o assunto, já que havia incluído a jovem no grupo intencionalmente. Essa circunstância gerou muitos problemas para a heroína, que só queria ler um livro em casa. Então, Azane não era tão simples quanto parecia, visando agradar a todos. Após o encontro, a jovem dama sentiu-se exausta, mas ainda tinha reuniões infantis. Por mais que Aralene tentasse se distanciar, o garoto estava sempre ao seu lado. Mas a heroína só queria observar o crescimento do personagem de longe. Azane sequer se preocupou em explicar à garotinha por que ela devia ir ao grupo. A intuição da jovem dizia que seu pai e a imperatriz estavam conectados. A dama não pôde terminar seu pensamento, pois Noel e Ciel foram enviados. Aralene fingiu diligentemente não notar os garotos que exigiam sua atenção. Mas onde quer que a garotinha fosse, seus irmãos a seguiam, buscando atenção. No fim, a heroína interagiu com novos e irritantes conhecidos. Os gêmeos felizes apresentaram-se à menina para que ela lembrasse seus nomes. De fato, a filha do Duque lembrava-se de tudo sobre eles, mas não o revelou a ninguém. A menina ficou tensa ao ser questionada por seus irmãos sobre sua frágil condição física. Eles prometeram recompensar Aralene se ela mostrasse seu desmaio. Contudo, essa proposta não cativou a jovem dama, que desejava afastar-se o máximo possível. Pela primeira vez, Noel e Ciel depararam-se com alguém que não ligava para a sua aparência e comportamento. Eles tentaram aumentar a autoestima às custas dela, exigindo que fizesse belos elogios. Eles fingiam que só damas tocariam seus cílios fartos e bochechas suaves. Mas a heroína sabia que se ficasse envergonhada, esses garotos zombariam dela a vida toda. Então, ela não fez nada do que os gêmeos astutamente sugeriam. Assim, a senhorita causou um brilho ominoso nos olhos dos garotos, o que era desnecessário. Aralene tentou passar pelos meninos antes que fosse tarde demais para escapar, mas as ações da filha do Duque só deixaram Noel e Ciel ainda mais interessados nela. Os meninos tinham certeza de que a garota executava um plano para atrair a atenção deles. Por algum motivo, sempre que a heroína desejava estar só, todos a rodeavam mais. Nesse instante, Petchen surgiu a tempo e, com um gesto, afastou os gênios. Nunca antes a filha do Duque sentira tanto alívio ao ver o príncipe, quase num cavalo branco. A garota se sentia desconfortável com a atenção dos gêmeos, então agradeceu ao herdeiro, mas Noel e Ciel não pretendiam deixar a dama totalmente aos cuidados do amigo. Então, os irmãos Spiron tentaram convencer Petchen da amizade com Aralene. O príncipe corou de forma visível, pois os garotos o interrogaram sobre a dama, e a pequena menina, naquele exato instante, tentou se ocultar discretamente da companhia que lhe era indesejável. Porém, antes que a senhorita fosse longe, topou com outro amigo próximo. Era o futuro melhor espadachim do mundo, Harun Molvisk, que se distinguia por seu caráter e modos calmos. A dama, surpresa, parou na frente do garoto, que não ousou quebrar o silêncio primeiro. Mas a filha do Duque teve pouco tempo de paz, pois os meninos se lembraram dela. Ciel e Noel perguntaram a Aralene se ela queria brincar só com eles, enquanto Petchen a atraía para o seu lado, para vencer a discussão entre amigos. Confusa, Aralene agarrou a manga de Harun e declarou que queria passear com ele. Isto se dá porque na trama original, a heroína não gerava interesse em ninguém. Embora sua casa fosse famosa, era pouco citada na história. A família Halban era apenas uma peça para eventos futuros, enquanto outras famílias moviam a trama do romance. A senhorita sinceramente não compreendia por que estava de novo no foco, e não só de Petchen. Aralene estava cercada pelos outros rapazes da história, o que a infelicitava. Só Harun silenciava misteriosamente, mas também olhava para a filha do Duque. Então, milagrosamente, tais personagens cercaram a heroína. No momento, a bebê se interessava mais pelo filho de Molvisk, que seria fiel a uma única dama, embora ele mesmo não gostasse de ser arrastado para tal companhia em vez de treinar. Ao contrário de Aralene, Harun teve mais tempo como coadjuvante. Ao longo da história, ele demonstrou uma devoção incrível à sua bela amada. Outro garfo de comida deliciosa se aproximou do rosto da filha do Duque.
A garotinha olhou com pena para Molvisk, esperando que ele a salvasse. Acontece que o futuro cavaleiro tinha entendido tudo errado e começou ele mesmo a alimentar a dama. Apenas Peshen, por ciúmes, salvou a garota de comer demais, não permitindo que ela comesse o pedaço da mão do outro. Mas o garoto apenas ofereceu os doces do seu prato. Harun se sentiu visivelmente envergonhado, pois só tentava ajudar. Mas para salvar a heroína, ela tinha que ir à propriedade, o que nenhum deles permitia. Enquanto os garotos conversavam, a dama atacava furiosamente a comida inocente. Desde o início, a garotinha se sentiu presa nesta companhia sem saída. Por isso, a heroína contava os segundos para ir para casa. Só ao cair da noite é que o grupo se dispersou para suas propriedades. Mehen encontrou sua protegida, que o abraçou rapidamente. A garotinha inalou feliz o cheiro já familiar de papel que vinha de Le Bourgon. Desde cedo, o gerente a criou com carinho, e ela o valorizava por isso. Mas só agora, ao chamá-lo de mãe, Aralene ficou mais próxima dele. O gerente não se acostumara com a forma como a filha do duque o chamava, mas não ousou proibi-la, a fim de não decepcionar a menina. O homem se interessou muito pelo encontro de amigos, mas a heroína só pôde reclamar da dificuldade de brincar com eles. Le Bourgon percebeu que a garota não queria muito falar de suas aventuras, mas então a dama pediu ao guardião para não mais ir aos encontros semanais. Todos os servos imediatamente sinalizaram a Mehen para não tomar tal decisão, mas ele prometeu à menina que acharia uma desculpa para recusar na próxima. A heroína, em resposta, abraçou o gerente que facilmente a apoiou. Então, Le Bourgon ignorou os olhares descontentes dos servos. Os assistentes queriam que Aralene fizesse atividades físicas. Por isso, decidiram assumir a responsabilidade de distrair a jovem dama da solidão. E assim, alguns dias depois, chegou a hora de outro encontro dos filhos de aristocratas no palácio. Nesse dia, pela primeira vez em muito tempo, a heroína planejava não sair da cama. Mehen honrou sua promessa, e a dama foi dispensada da reunião. Isso encantou a senhorita, que cada vez mais via Le Bourgon como sua mãe. Ela aproveitava a paz e quietude, desfrutando a solidão. Mas em poucas horas, os assistentes não davam trégua à senhorita. Aralene mal conseguiu se livrar dos servos, que só queriam o melhor para ela. As criadas chocaram-se quando a garota não quis ficar perto. A garotinha correu o mais rápido que pôde, fugindo do barulho constante que a envolvia. A senhorita não sabia que apenas motivara seus assistentes a procurá-la ainda mais. A garotinha descobriu isso quando estava andando sem querer pelo corredor em busca de silêncio. Até pouco tempo, os assistentes agiam discretamente, mas algo alterou suas mentes. Por isso a heroína tensa viu Urni, o mordomo, atrás dela. Mas ele prometeu não seguir a dama tão de perto quanto as criadas. Gostava de observar a menina das sombras, protegendo-a dos problemas. Descobriu-se que todos os servos que permaneceram na propriedade juraram servir Araline. Por isso, as criadas se preocupavam tanto com a condição da amada jovem mestra. Contudo, a heroína não via razão para tais atos, já que estava vivendo bem. Ela não se chocou com o comportamento das criadas, pois já havia enfrentado algo similar. Até agora, Araline não sabia o que tinha acontecido com as meninas que riram dela. O gerente escondeu da menina qualquer informação sobre o incidente. A partir de então, a vida da dama foi como se nunca tivessem rido dela. Aralene demorou para notar que nunca estava sozinha, graças aos seus fiéis criados. Urni, sorrindo, confirmou as suspeitas da heroína sobre o esforço de todos por ela. A garotinha nem imaginava que Mehen tinha se esforçado tanto para facilitar sua vida. No fim, a menina estava tão absorta em pensamentos que não conseguiu escapar das criadas a tempo. Como a senhorita não tinha como sair, ela os deixou cuidarem dela. Porém, Araline só se esgotou mais, como se tivesse ido a uma reunião. A garota não entendia por que os assistentes dificultavam sua vida tranquila. Para a heroína, uma coisa era clara. Nesse ritmo, morreria de estresse, não de doença. As criadas eram cheias de entusiasmo eterno para ajudar a dama em qualquer ação. Mehen, tão ocupado, não notou o sofrimento da senhorita com tanto cuidado. Isso não podia prosseguir, então a menina assumiu o controle do seu futuro. No dia seguinte, a garotinha convocou a todos para uma reunião na sala.
Trouxe consigo gráficos de notas boas e ruins. Aralene não ia tolerar atenção supérflua, então avaliou o trabalho. As assistentes não podiam ignorar que a dama lhes daria adesivos. As criadas ficaram encantadas ao ver seus nomes escritos nos papéis. A heroína, preparada, até criou e desenhou adesivos especiais. Ao ouvir um ruído, Mehen deixou o quarto para ver o que era. Não teve tempo de terminar o trabalho, mas não podia ficar parado quando algo estranho acontecia. A garotinha correu alegremente para seu guardião, que não via há dias. Le Bourgon logo presumiu que o grupo de assistentes havia atormentado a dama excessivamente. Mas a dama distraiu o gerente, dando-lhe o primeiro adesivo. Aralene docemente afirmou que Mehen sempre trabalhou duro e agora era recompensado. O gerente não resistiu a tanto elogio, então deixou acontecer. Somente após esse plano, a heroína pôde desfrutar do silêncio. A ideia dos adesivos cativou a imaginação dos servos da propriedade. A senhorita alegrou-se por as assistentes trabalharem sem incomodá-la. Mas a heroína nem sonhava que sua vida calma não duraria. Ela lia um livro interessante com prazer, sem suspeitar que logo seria interrompida. Só com o estrondoso grito de Petchen por toda a propriedade, Aralene compreendeu tudo. O garoto não aguentou ficar longe da menina, então veio visitá-la pessoalmente. Inicialmente, o príncipe irritou-se com a ausência da dama. Green lembrou diplomaticamente que a menina estava doente. Mas o herdeiro tanto queria ver Aralene que ignorou a propriedade, e o assistente se alegrava por seu mestre brincar com as crianças. Os meninos odiavam a senhorita, com o príncipe ao lado dela. Então Green buscou outras atividades para distrair o menino. Mas ele logo notou que os pensamentos de Petchen giravam só em Aralene. O garoto pôde se sentar junto à dama, por estar doente. O príncipe recordou que a filha do duque gostava de se isolar no quarto. Mas ainda assim, seu desejo de reencontrar aquela agradável companhia não diminuiu. Sempre que a reunião com Aralene se estendia, o príncipe sentia que nunca mais se veriam. Nem Green podia aliviar o mal-estar do jovem mestre, mesmo sempre o ajudando. Petchen odiava a solidão, pronto a brincar sempre com a filha do duque. Foi por essa razão que ele teve seu plano brilhante de visitar a garotinha. Mas Aralene não gostou que sua rotina tranquila fosse perturbada de novo. A senhorita desejava continuar a leitura, mas era tarde. Assim, a heroína organizou um chá com o príncipe, que ficou feliz e satisfeito ao vê-la. Além disso, o garoto sugeriu que a menina treinasse com ele. Antes, Aralene mal conseguia andar, muito menos fazer um agachamento. Mas o menino contou que consultou o melhor cavaleiro do pai sobre isso. O menino não conseguia se acalmar ao constatar a fragilidade de sua amiga. Jade não recusou ajudar o príncipe, mesmo com treinos intensos. Ele disse que era importante para Aralene começar mantendo uma boa rotina de sono. Era preciso cuidar da alimentação, comendo no mínimo 3 vezes ao dia. Para Jade, o mais crucial era o treino físico, que fortalecia o corpo. Foi assim que o cavaleiro viveu, sempre em sua melhor forma. Então, Petchen se inspirou, pensando que exercícios ajudariam a filha do duque. Aralene não o lembrou imediatamente que ela não conseguia nem andar por muito tempo, devido à sua doença. A heroína não queria fortalecer seu corpo, pois podia morrer logo. Contudo, o príncipe não estava ciente desse detalhe, o que o impedia de se abater com a doença. A garota distraiu o menino com um papo simples, que começou a considerá-lo doce. Em um impulso, Petchen violou o espaço da menina e se inclinou perto. A dama recuou delicadamente, mas seu rosto permaneceu praticamente inalterado. Por dentro, a menina estava muito envergonhada, pois era sua primeira vez tão perto de alguém. Inesperadamente, o príncipe disse que Aralene era muito bonita quando sorria para ele. Com uma ideia recém-concebida, o herdeiro optou por fazer a senhorita rir para assim poder contemplar o seu sorriso. O príncipe ignorava o teste que impunha ao seu assistente, ao trazê-lo para a propriedade. Green teve de reportar a Mehen sua insatisfação com a aparição dele. O homem não achou argumentos para a visita de Petchen, e o príncipe, feliz, aproveitava a companhia da garota, contente com seu plano. Contudo, a dama logo fingiu estar pior devido à doença.
O herdeiro estava visivelmente chateado, mas não ousou incomodar mais a filha do duque. O garoto sabia bem que, se fosse embora, talvez não visse a menina tão cedo. Então, decidiu que a visitaria pessoalmente todos os dias para brincarem. Mas Aralene não gostava da vinda daquele rapaz tão energético. Mas as recusas da dama eram inúteis ante o desejo sincero de Petchen em ajudar. Enquanto a heroína se apavorava com a ideia de ter que ouvir seu amigo todos os dias, ela lembrou que o herdeiro devia ter muitas responsabilidades no Palácio Imperial, então não levou a sério a promessa dele, pois o garoto poderia esquecer. Imagine a surpresa de Aralene ao ouvir Petchen no dia seguinte. O garoto, de alguma forma, uniu suas visitas à dama e seus deveres domésticos. O garoto apenas prometeu que a visitaria diariamente, mas a senhorita não o acreditou. Ela pensou que até um príncipe ativo se cansaria de tanto tempo com ela. Mas acontece que o garoto não estava nem um pouco cansado da comunicação constante. Ele visitava Aralene com uma frequência invejável, chegando praticamente no mesmo horário, e toda vez o garoto a arrastava com ele, apesar de todas as objeções dela. Chegou ao ponto de Petchen começar a monitorar a alimentação adequada da filha do duque. A heroína não entendia o porquê de tanto tormento daquele garoto. Mesmo como herdeiro, ele invadia um território estrangeiro diariamente. Assim, a menina esperava que os assistentes não ignorassem a violação. Mas os servos estavam tão cheios de amor pelo jovem mestre que o recebiam com alegria. O garoto viu que tinha admiradores ali, o que o fez empinar o nariz ainda mais. Assim, na propriedade, a dama ficou sozinha, sem um amigo salvador. De início, a senhorita tentou influenciar a visita do príncipe via Le Bourgogne, mas falhou. A garota seguia triste, mesmo o gerente autorizando as visitas. Porém, o alegre Petchen não deixou a menina se afundar em pensamentos sombrios por um minuto. A senhorita não aguentava a pressão do herdeiro imperial sozinha, e todas as criadas, sem exceção, se alegravam que a dama não andasse mais desacompanhada. Até Urne achava que o garoto tinha um efeito benéfico na dama, que geralmente se trancava em seu quarto. Então Aralene recorreu a medidas mais drásticas para se livrar do amigo. Após a refeição, a heroína perguntou se o príncipe tinha outros afazeres, com rudeza. O garoto não esperava ouvir tanta frieza dos lábios da garota por quem ele tanto se esforçou. A filha do duque tinha certeza que a agenda do jovem estava cheia o dia todo. Por isso, ela não sabia como ele ficava tanto tempo lá. Mas Petchen, por sua vez, não via obstáculos para passear muito com a garota. Ele segurou a mão da garota, querendo mostrar-lhe mais lugares incríveis. A heroína, com sentimentos novos, olhou surpresa para a mão do garoto. A garota nunca teve amigos de verdade e não sabia como agir. E agora, o alegre Petchen alegrava o dia a dia de Aralene, mesmo que a dama resistisse a isso. Em sua vida passada, a heroína foi cercada por pessoas que sempre tentavam ajudá-la em tudo. Porém, na época, a aprovação materna era tão crucial para a garota que ela não se comunicava. E no fim, todos os amigos, antes bons, deixaram-na sozinha, sorrindo. Somente interessados em dinheiro e status ficaram com a senhorita. Antes que a heroína percebesse, ela passou a se importar apenas em alcançar o sucesso. No início, a garota pensou que tudo ficaria bem mesmo sem amigos, porque ela tinha sua mãe. Ao vê-la, a dama sorriu com alegria e se lançou em seus braços para sentir o tão aguardado calor. A mente subconsciente recordava-se bem da dor da mãe, a abandonando depois de um incidente. E agora, no corpo de Aralene, a garota tinha medo de sentir aquelas emoções terríveis de novo. Após se aproximar de Petchen, a senhorita teve pesadelos com a partida da mãe, mesmo gostando do príncipe alegre que a tirava da cama diariamente. Mas o temor de estar só, com uma imensa dor no peito, era bem mais intenso que qualquer apego. Como sempre, Dylan não só cumpria suas tarefas, mas também consolava o gerente. Dessa vez, Mehen temia o crescente número de visitas do príncipe herdeiro. O assistente logo notou a reflexão no rosto calmo de Le Bourgogne. O homem não conseguia esquecer a filha do duque, cujo retrato estava em sua mesa. Dylan via claramente o carinho de Mehen pela garota, mesmo que ele não o notasse. Até então, Le Bourgogne vinha sentindo emoções pela dama que o surpreendia com suas travessuras. O assistente lembrou ao gerente que a senhorita precisava de amigos de sua idade. Mehen não tinha como refutar o fato de que Dylan era muito mais experiente com crianças.
Isso porque o assistente tinha muitos sobrinhos, cuidando deles com prazer. A imperatriz também indagava o filho sobre a comunicação com a filha do duque nas conversas. Petchen sempre narrava suas aventuras com a amiga com prazer. De repente, a mãe aconselhou o menino a não exagerar na comunicação com a garota. Ela sabia o que não podia contar nem ao duque Halban e seus servos. Então, a senhora tinha razão em temer que as crianças, cedo ou tarde, se separassem. Assim, o filho do imperador ficou pensativo após a conversa com a mãe. O menino não entendia por que a imperatriz lhe deu conselhos tão estranhos. Ela prometeu que no momento certo, o bebê faria a escolha certa, sendo uma menina. Então, Petchen ficou perplexo, indagando se sua mãe não gostava da bela filha do duque. Contudo, o herdeiro não considerava essa opção triste para si, a fim de não se preocupar. Como sempre, Petchen decidiu assumir o controle de seu destino, para que Aralene agradasse a mãe no futuro. A heroína tentava entender por que o menino se apegara a ela. Nos últimos dias, a garotinha fez de tudo para que o menino a odiasse de verdade. Porém, o filho do imperador parecia não notar as frias tentativas da dama de se distanciar de vez. Um dia, a garotinha chegou a se trancar no quarto o dia inteiro, não querendo ver o menino cheio de energia. Nesse instante, as criadas brincaram com o príncipe para amenizar o momento, enquanto Aralene ouvia claramente a preocupação dele com ela, querendo vê-la o quanto antes. Mas nada disso impediu Petchen de aparecer alegremente na propriedade Halban no dia seguinte. A filha do duque o olhou com desdém, pois ele a visitou sem ter sido convidado. Embora as criadas dissessem que a dama estava de mau humor, o garoto não se incomodou. De fora, a garota podia ver nitidamente a boa comunicação do príncipe herdeiro. Absorta em pensamentos, a senhorita cruzou o olhar com Petchen. Aralene não queria de jeito nenhum falar com o menino, mas ele pensou o contrário ao vê-la. O príncipe abriu as portas com facilidade, apesar da resistência da filha do duque. Então, a garota ouviu as engraçadas histórias de seu amigo insistente. A senhorita ainda via o modo de comunicação do garoto como problemático, mas nada podia fazer. O problema era que Petchen era o amigo perfeito para uma dama, então ela não tinha um motivo legítimo para fugir de sua atenção excessiva. Enquanto o garoto falava, Aralene ficou tão exausta que parou imóvel no corredor. A garota se esforçou para ter uma conversa ríspida com seu bom amigo. Petchen surpreendeu-se ao encontrar uma comunicação inesperadamente fria dirigida a ele. Imediatamente, um clima estranho se instalou entre as crianças, já que nada favorecia tal comunicação. Ninguém ousava falar rudemente com o herdeiro, temendo a diferença de status. Mas a senhorita queria irritá-lo para que não a incomodasse mais. Acontece que Petchen ficou feliz por Aralene ter lhe dado atenção. Agora, o menino podia considerá-los amigos de verdade, já que a garotinha parou de ter vergonha de conversar. A heroína não compreendia por que ele só ficava mais feliz ao vê-la falar rudemente. A senhorita temia muito voltar a ser influenciada pelo menino, a quem ela mal conseguia recusar algo. Portanto, a dama declarou que jamais desrespeitaria o príncipe novamente. Não importava o quanto a filha do duque tentasse ofender o herdeiro, ele ainda não queria deixá-la. A tarefa era tão difícil que a garota começou a desistir, algo que ela não desejava fazer. E Petchen sorria feliz para Aralene, achando que ela tinha inventado uma nova brincadeira. Assim, naquela mesma noite, a heroína aninhou-se à perna de Mehen, em busca do tão aguardado consolo. Toda a energia da dama se esgotou ao conversar com o príncipe, por isso ela descansava assim. Le Bourgon, teimoso, ignorou o chamado da menina que o chamou de mamãe. Mas o coração do homem não aguentou a voz triste da senhorita por muito tempo, e ele acabou cedendo. Embora Aralene soubesse o papel do gerente, ela precisava de um familiar. Assim que o homem pegou a senhorita nos braços, ela pediu que ele realizasse um pequeno desejo seu. Mahon lembrou que era ele quem deveria fazer pedidos pelo número de figurinhas que conseguiu juntar. Leborgne não imaginava o que a dama pediria, mas poderia comprar-lhe tudo. Mas no fim, a garotinha só queria que o gerente lesse uma história para dormir para ela. O homem ficou confuso com um pedido tão simples da filha do duque que poderia ter tudo no mundo. Apesar da enorme quantidade de trabalho, ele não se recusou a atender o pequeno pedido da menina. Acima de tudo, Mahon desejava ver o sorriso feliz de Aralene.
o mais era indiferente. Embora Leborgne não pudesse dedicar muito tempo à menina, ele não ignorava seus raros pedidos. A caminho do quarto, a garotinha não parecia nada feliz com suas frequentes reuniões com o príncipe. Isso surpreendeu o gerente, pois Dylan dissera que estava tudo bem entre as crianças. A própria Aralyn mal conseguia explicar o que exatamente a confundia nos jogos diários com o herdeiro. O que mais surpreendeu a dama foi a bondade do menino sempre sorridente. Diante disso, a heroína sentia raiva crescente, mas não desejava ferir ninguém. Mahon percebeu novamente a maturidade interna da filha do duque, ainda que externamente criança. Ela mesma rapidamente encerrou aquela triste conversa assim que entraram no quarto para ler um livro. Porém, mesmo com o sorriso de Aralyn, Leborgne sentiu que algo ruim se aproximava. Há alguns anos, por motivos não muito claros, a imperatriz concebeu um grupo infantil. E neste evento foi seu filho brilhante e radiante quem mais atraiu a atenção. Desta vez, até os gêmeos estavam entediados com os jogos repetitivos. Os meninos estavam prontos para mover montanhas com tamanha energia para não se entediarem. Tudo isso porque Aralyn, como sempre, faltou à reunião, e as crianças adoravam provocar o herdeiro. Agora perderam a chance de rir do jovem príncipe Pession. Um dos irmãos tinha uma notícia importante que ainda não contara ao seu belo gêmeo. Alaman se encontrava secretamente com Aralyn, enquanto os outros estudavam nas propriedades. Isso acendeu o fogo da vingança nos meninos que não tinham onde descarregar sua energia. Então, no dia seguinte, desde cedo, passaram a monitorar o príncipe de perto. Noel e Ciel espantaram-se com a dedicação do amigo ao estudar as vastas lições dos mestres. Assim que terminou os estudos, o menino foi tomar chá com a mãe, a quem amava muito, mas os estudos do príncipe não pararam, pois ele começou a treinar esgrima com os cavaleiros. Os gêmeos se cansavam só de ver a agenda cheia de Pession, sem que ele jamais reclamasse. Mesmo que os criados tivessem notado a presença dos dois filhos de aristocratas, eles nada relataram ao mestre. Durante o treinamento, Jade notou seu protegido mais distraído que o normal desta vez. Alamand não conseguia se concentrar, preocupado com a grave doença da filha do duque. Então, todos os aprendizes se reuniram para resolver a difícil questão da saúde de Aralene. Os rapazes, sem formação médica, resolviam tudo com esporte. Assim todos concordaram que a dama devia fazer exercícios físicos. Somente Pession lamentava o fato de a pequena nem conseguir andar direito. Mas os assistentes não viram problema nisso, pois sempre era preciso ao menos iniciar o treinamento. Essa resposta simples inspirou o príncipe a novas e notáveis conquistas, visando sua amada amiga. Greene tarde demais percebeu que o jovem estava novamente tramando algo contra Aralene. A própria heroína sentiu que seria melhor não ver o príncipe hoje, mas não teve tempo de escapar dele. Em vez de cumprimentá-la, o garoto ofereceu à menina treinamento sob sua supervisão. Ele estava tão inspirado que não ia deixar a filha do duque relaxar desta vez. Com puro entusiasmo, o menino arrastou a dama com ele para que pudessem dar um pequeno passeio juntos na rua. Caso Aralene desmaiasse, o príncipe arranjou uma ajuda confiável. A heroína não sabia se tal comunicação era normal para crianças de 7 anos, mas o menino, sorrindo feliz ao seu lado, dispersou suas dúvidas internas. Assim a pequena, mais uma vez, não pôde recusar o herdeiro, embora só quisesse fugir dele. No caminho, Petchen se perguntou por que a menina estava sempre sozinha ao ir para casa. A princípio, Aralene não entendeu a pergunta, pois havia um servo e um gerente ao seu lado. Mas acontece que o príncipe estava perguntando sobre os pais da senhorita e ficou chocado quando ela disse que eles não estavam lá. Alaman ficou visivelmente constrangido por ter invadido um espaço pessoal, o que podia ser doloroso. Mas a heroína não sentia nada pela falta de amor, já que nunca o conheceu. A menina não esperava que o menino prometesse substituir sua família ausente. O herdeiro falou com total seriedade, pois realmente queria ficar sempre perto de Aralene. Só a menina percebia o perigo das palavras do amigo tolo, mesmo que alegre. Não imune ao carinho, a heroína sorriu inconscientemente para a criança. Porém, pesadelos logo surgiram do subconsciente, lembrando-lhe os que a abandonaram. Qualquer apego a outra pessoa para a senhorita podia virar dor e ferida no coração.
Isso fez a filha do Duque recuar, amedrontada do garoto, que só lhe desejava saúde e bem-estar. Pechen jamais imaginaria que horrores atormentavam a mente de Aralene para ela agir assim. A heroína recuou de medo, pois nem nesta vida superava a si em prol da felicidade futura. A senhorita não pertencia a este mundo e morreria em breve, então não precisava de laços. Aralene cruelmente exigiu que o príncipe nunca mais a visitasse. Nessa triste nota, a menina deixou o garoto que buscou melhorar sua vida com sua presença. Os gêmeos na primeira fila de arbustos observaram o príncipe o dia todo, vendo tudo claramente. Mas até para os meninos foi um choque que o príncipe tenha chorado tão amargamente pela primeira vez na vida por causa do que aconteceu. Ao voltar ao palácio, os criados correram ansiosamente pelo quarto do garoto. As criadas se preocuparam com o jovem mestre voltando com olhos marejados. O que mais doeu foi em Green, pois foi ele quem permitiu que Pechen brincasse ao lado da rude Aralene. Antes o herdeiro se divertiria com teatro ou boa comida, mas agora isso não funcionava. Alemã se trancou em seu quarto e só dava atenção ao seu amado gatinho. O assistente tentou descobrir o que aconteceu na propriedade Halban, mas não teve sucesso. O príncipe se calou. Seus soluços convulsivos revelavam que o garoto mal segurava o choro. Green percebeu que o problema era mais grave do que pensava, não sendo fácil de resolver. Ao contrário do Palácio Imperial, um silêncio quase mortal pairou na propriedade Halban. Aralene trancou-se no quarto, recusando a entrada a todos e evitando responder. A criada viu a menina voltar sombria sem seu amigo, significando algo ruim. Mas a senhorita não fez contato. Então os assistentes imaginaram o que poderia ter acontecido. Só Le Bourguin podia entrar no quarto da filha do duque, mas não se apressou em revelar o que viu lá. Com pouca informação, ele juntou os criados para uma reunião geral. A cabeça de Marron já explodia com tanto para fazer, e agora a incerta situação com Aralene. Ao visitar a menina, o gerente a achou em estado triste na cama. A garotinha mal falava pelas lágrimas que escorriam sem cessar nas suas bochechas. Não era a primeira vez que o homem pensava em como era difícil criar crianças pequenas sozinho. As criadas também pensavam assim, pois não conseguiam entender o raciocínio de sua amada senhora. Marron foi o primeiro a falar, pedindo aos assistentes conselhos sobre como animar Aralene. Rena logo, e com entusiasmo, sugeriu a Le Bourguin que montassem um teatro de marionetes, que havia encantado a garotinha. Uni lembrou que a senhora gostava de exposições de arte e que traria algumas pinturas a ela. Só Uni sugeriu que Mayron levasse sua pupila para sair um dia. Essa ideia foi recebida com frieza pelos assistentes, que a consideraram tola. Então, a leal serva imediatamente se silenciou, temendo discutir mais nada. Mas antes que os assistentes pudessem atender à pobre Uni, Marron encerrou o circo e a reunião. Os pensamentos dele eram consumidos por Aralene ser feliz ao seu lado. Não foi à toa que a garota pediu ao administrador que lhe dedicasse um tempo periodicamente. Ele não acreditava que fosse tarde para ajudar a menina a lidar com as emoções. A heroína ouviu o silêncio da propriedade, mas não o apreciou como de costume. Os olhos da menina estavam inchados pelas lágrimas recentes. Os pequenos brilhos na cama lembravam à senhora o seu passado com a mãe cruel. A mulher de olhos loucos disse que a filha era um raio de luz num mundo sombrio. Mas a mãe nem sempre foi tão obcecada. Antes, brilhantemente tocava violino, desfrutando da fama. Foi apenas uma emergência causada por seu marido que mudou tudo na vida da mulher. Desde então, ela depositou todas as esperanças na filha que iniciou a música. A mãe jamais perguntou o que a filha queria, pois isso não importava para ela. E a garota sentia que se não tocasse perderia o interesse da parente. A heroína não admitia que a madame precisava de uma filha só para seu sonho. Assim que a moça recusou-se a tocar, foi recebida pelo olhar furioso da mãe. Nesse dia, a senhorita compreendeu o que era ser deixada sozinha. A mulher insensível não se importava mais com a filha, que recusava suas exigências. O pai viu a filha meses depois, mas só para falar das dificuldades da mãe. Nenhum adulto ponderou o que a filha passava, pois eram excessivamente egoístas. Depois de mais alguns meses de vida reclusa da heroína, ela viu algo que a chocou.
Na TV, os pais celebravam a vitória da mulher na competição de violino. Estavam muito felizes, mesmo após abandonarem cruelmente a filha sozinha. Em sua nova vida, pouca coisa mudou para a garota, já que ela nunca mais viu seus pais. Foi quando a moça, já sem esperanças, conheceu o alegre e bonito Pechen. O garoto a cativou com sua alegria, mas os medos dela eram muito grandes. Aralene não queria entristecer o gentil menino com sua morte, que viria em alguns anos. Em meio às lágrimas, a garotinha viu que McCain voltou a ela, embora esperasse ficar sozinha. Mas o gerente não permitiu que a filha do Duque sofresse só, pois queria fazê-la feliz. Assim, Le Bourgin largou tudo e sugeriu que a moça caminhasse pela cidade no dia seguinte. A heroína nunca tinha viajado tanto, então se interessou pela proposta. Na manhã seguinte, Dylan notou a súbita mudança no ambiente do escritório do gerente. Na noite anterior, documentos e relatórios de trabalho estavam espalhados pela mesa. Mas hoje, ela estava decorada com livretos e folhetos turísticos com destinos de viagem. Mahon não parecia notar as drásticas mudanças que o atingiram em uma noite. O assistente nada disse ao cavalheiro, embora se sentisse constrangido perto dele. Juntos, elegeram uma pequena cidade famosa pela magia da água. Le Bourgin alegrou-se por a cidade ser perto da propriedade, retornando rápido. Dylan só desejou boa viagem ao cavalheiro antes de sair apressado do escritório. O assistente ficou apreensivo com a saída do gerente da propriedade para um passeio, após longo tempo. O trabalho não diminuiu, então o rapaz assumiu tudo para facilitar a vida de Le Bourgin. Mas Dylan tinha em mente algo que Mahon com certeza ocultaria dele, caso viesse a descobrir. Mas o homem foi viajar com a garota e não sabia do plano insidioso de seu assistente. A cidade impressionou os viajantes com sua beleza e riqueza. O gerente não lembrava da última vez que fez uma viagem que não fosse a trabalho. Ficou contente que a garota se animou visivelmente com o ambiente incomum e interessante. Mahon sentiu alívio, pois temia que a ideia de Uni não funcionasse com a garota. Araline, contudo, mostrava-se atenta ao redor, fazendo várias perguntas. A única coisa é que a moça não gostou muito da grande multidão, mas era algo inevitável. Mas a senhorita se impressionou com a barreira de magia da água que surgia pela cidade no lago. Então, uma criança correu pela filha do Duque, feliz, para encontrar o pai. Logo depois disso, a heroína começou a notar por todos os lados os rostos felizes de crianças com seus pais e mães. Le Bourgin notou tarde demais que a jovem dama observava as famílias completas. Araline perdeu o contato com a realidade, sentindo uma dor no peito ao ver as crianças e os adultos. Mas a moça lembrou que Mahon aceitou ser sua mãe, então não sofreu muito. Por mais que o gerente tentasse resistir, esse papel ficou com ele até a senhorita crescer. A criança não podia chamar Le Bourgin de papai apenas por o Duque estar vivo, mesmo ausente. De todo modo, ele apreciava o tempo com Araline, não importando a visão dela. No caminho, Mahon notou que a menina olhava com interesse para os lindos buquês que eram vendidos nas ruas. Ele comprou um para Araline, recebendo um sorriso grato da garota tímida. Pela primeira vez, a heroína desfrutou do que acontecia na cidade. O humor da filha do Duque melhorou visivelmente pelo cuidado que Le Bourgin lhe deu. Porém, essa alegria foi breve. A heroína lembrou da morte próxima. Por isso, ela pediu a Mahon que, em vez de enterrá-la, decorasse seu corpo com flores delicadas. O gerente chocou-se ao saber que a menina, de fato, sabia bem o estado do seu corpo. Acima de tudo, a heroína ansiava por um lugar onde ninguém pudesse encontrá-la. Foi por essa razão que a moça era tão contra um túmulo que outras pessoas teriam de visitar. Foi nesse momento constrangedor que um dos artistas de rua convidou a menina e o homem para um jogo. Mahon não estava com humor para isso, mas a senhorita aproveitou a chance para mudar de assunto. Araline tinha certeza que Le Bourgin não recusaria seu desejo de participar de algo. As regras do jogo eram bem simples, como resgatar uma princesa de um dragão numa torre alta. Os adultos da corte ficarão trancados numa sala, podendo ver seus filhos por uma bola mágica. Mas as crianças terão que resolver enigmas complexos para sair da propriedade. Somente os primeiros a sair terão a honra de ser os verdadeiros heróis da mansão. Após as regras simples, o anfitrião ativou a bola para que pudessem ver as crianças na propriedade.
Le Borghini estava de tão mau humor que não estava disposto a acompanhar o jogo com os outros. Mas de repente, o homem notou na tela uma silhueta familiar que não deveria estar ali. De raiva, Marron até quebrou sua esfera sem querer, só para não ter que ver o rosto do príncipe herdeiro. Enquanto isso, a heroína já havia topado com o garoto que a fez chorar da última vez. O príncipe não parecia pior do que o normal, apesar do estresse recente. Tal como a jovem, ele ficou imóvel de surpresa à frente dela, pois não esperava encontrá-la tão cedo ali. O jogo era tão grande que usava uma propriedade para o entretenimento. Incluía elementos assustadores para interessar mais as crianças. Mas a heroína não temia tais desafios, acostumada a rostos assustadores. A garota resolvia problemas alegremente, usando suas habilidades mentais. E ao abrir uma das portas, a moça acidentalmente encontrou Pechen no quarto. A garotinha não esperava que sua distração do amigo acabasse levando-a diretamente a ele. O príncipe ficou instantaneamente radiante ao ver a garota que não via há algum tempo. Mas a filha do duque fechou a porta em pânico, pois não queria se comunicar com o menino. Ela não entendia por que ele estava no mesmo jogo, quando deveria estar no palácio. Com a porta fechada, a senhorita tentou se afastar cautelosamente. Porém, segundos depois, o herdeiro começou a derrubar a porta, então a menina precisou correr para que Pechen não a encontrasse. Alemã, acostumado a brincar de esconde-esconde, logo adivinhou o esconderijo da senhorita. Aralin não teve escolha a não ser fugir do garoto em pânico. Ela bateu bruscamente outra porta bem na cara dele, sem querer continuar a conversa. O corpo da heroína estava tão fraco que ela não conseguia mais fugir. A filha do duque estava tão ofegante e sem fôlego que o mundo ao seu redor quase escureceu antes que ela desmaiasse. Porém, Pechen não desistiria, pois ele podia derrubar outra porta da propriedade. A moça se agarrou com força à única barreira que a salvava do filho do imperador. Após os argumentos da garota, ele se calou, mas ela seguiu escutando. Alemã ficou muito feliz em encontrar sua amiga tão rapidamente, enquanto a senhorita suspeitava que ele a espionava. Então, como ele entraria no jogo? No final, o príncipe mesmo admitiu ter seguido a menina no jogo, mas a filha do duque deixou bem claro que o garoto jamais deveria se aproximar dela. Porém, isso ia contra os desejos do herdeiro, então ele não obedeceu. Nunca antes a moça havia encontrado tamanha teimosia como resposta às suas palavras. Pechen recusou-se a deixar a senhorita sozinha, sem entender o motivo. O herdeiro sabia bem que estava diante de portas fechadas, mas queria o melhor para ela. Nesse momento, a heroína ficou completamente confusa, pois tinha muito medo de ficar sozinha. A garotinha não entendia por que o príncipe resistia e tentava ser amigo dela. Alemã sentia-se triste com a situação entre eles. Ele ainda se recordava do momento em que a filha do duque lhe pediu para não vir, e a bebê ficou tão triste que o príncipe não a deixou sozinha. Apesar das palavras cruéis da moça, ela parecia estar se ferindo. Apenas em seu palácio, o menino percebeu que a amiga sempre temera ser rejeitada. Agora, com a chance de falar, o garoto manteve sua decisão de ajudá-la. A heroína não via motivo para alguém querer ser amiga de uma pessoa tão sem graça. Peixinho admitiu saber que a garota não gostava dele, pois ela sempre o evitava. Porém, ele gostava de Aralin e só pensava nela. Por essa razão, o príncipe não achava a filha do duque bela e inteligente, entediante. A moça mal conteve as lágrimas ao ouvir palavras tão gentis direcionadas a ela. A voz trêmula de Peixinho mostrava que o garoto sentia emoções parecidas agora. As mãos da senhorita tremiam de tanto medo, porque ela queria fugir da responsabilidade. Porém, ao contrário do habitual, desta vez Aralin se afastou da dor no peito. Com lágrimas nos olhos, abriu a porta para ver o rosto do amigo. Peixinho não percebera de imediato que finalmente atingira o coração da sua amada amiga. Aralin avisou logo que a proximidade deles poderia, no fim, machucar ambos. Porém, o herdeiro ingenuamente acreditava que ninguém os faria sofrer juntos. O menino não se importava com boatos, pois não lhes dava atenção. A senhorita duvidava que tudo ficaria bem, mas não podia recusar. A heroína aceitou que em meses a criança a esqueceria por completo. Afinal, ele era o protagonista e ela logo morreria de doença.
Mas só uma vez na vida ela quis ter uma amizade de verdade. Foi apenas por essa razão que a garota deu o primeiro passo em direção ao ativo príncipe herdeiro. Ela sussurrou que ainda não gostava do menino, mesmo que fossem amigos. Mas para o alegre Peixinho, bastava que ele próprio amasse a bela e inteligente Aralyn. O sorriso do menino fez o coração da garota bater mais rápido. A heroína só agora percebeu que simplesmente havia perdido tempo tentando fugir de seu amigo. Pouco depois, Aralyn sentiu-se constrangida após a conversa de reconciliação. O herdeiro ficou tão feliz ao conhecer a garota que esqueceu todas as emoções. Ele não revelou quem o mandou para esta cidade e jogo. Em resposta a todas as perguntas da filha do Duque, o herdeiro tentou se esquivar com um sorriso doce para nada revelar. Assim, a garota ignorou as perguntas irritantes do príncipe herdeiro. Peixinho era incrivelmente ruim em resolver enigmas usando a lógica, mas Aralyn conseguia abrir facilmente vários baús no local sem quebrá-los. A alemã admirava as habilidades da filha do Duque, inatingíveis para ele. Juntos, acharam um mapa que dava em uma sala trancada com adultos. Se a dama saísse de Mayhem, o príncipe pediu para Green jogar um pouco mais com ele. As crianças ficaram felizes em resgatar suas princesas presas fora da propriedade. Mas Peixinho ouviu um barulho estranho da estátua, que deveria estar imóvel. Só então o menino percebeu que não via outras crianças neste parquinho há muito tempo. A senhorita não deu nenhuma atenção a essas palavras, pois queria sair o mais rápido possível. No entanto, Aralyn também sentiu algo terrível, fazendo todos os seus instintos gritarem de horror. A garotinha foi tomada por um desejo selvagem de fugir, mas não tinha ideia de onde era a saída. Oi pessoal, tudo bem? Estamos com a nossa lojinha de afiliados da Shopee e Mercado Livre, temos vários produtos, como moletons, blusas, shorts e até decoração de Natal. Muito obrigado pessoal e fiquem com Deus.